Aqui em Ribeirão Preto, velho problema envolvendo a fiação solta nos postes por pouco não causou mais uma morte trágica. A prefeitura diz ter aumentado a fiscalização, mas admite que a tarefa vai exigir muito trabalho. O motorista Farley hoje agradece pelo simples fato de estar vivo. As marcas no pescoço mostram que o episódio ocorrido recentemente não foi um susto qualquer. Eu estava vindo do meu serviço para casa, quando me deparei com um motoqueiro na minha frente, gritando um fio, e só que não deu nem tempo de eu brecar a moto. Que aí, no caso, na hora que ele passou com a moto dele, esticou o fio, foi que afetou meu pescoço. O acidente aconteceu na rua Renato Barilari, no Parque Ribeirão, mas poderia ter sido em diferentes bairros da cidade, onde a realidade se repete. Fios soltos, emaranhados ou rebaixados na altura dos pedestres e do tráfego. O engenheiro eletricista destaca que grande parte dos dispositivos estão simplesmente abandonados. Pois é, nisso que a gente bate sempre, né, na questão de que as empresas têm que mudar o seu jeito de trabalho. Remunerar para que esses terceirizados que fazem esse serviço retirem esses fios em caso do cliente, né, cancelar o serviço. Porque o que acontece, eles não se preocupam, você desliga e eles não retiram. Então, na prática, o que a gente vê hoje em dia é que, olha, sem medo de errar, pelo menos metade dessa fiação que está nos postos está inutilizada. O motorista vitimado perdeu dias de trabalho e vai gastar um bom valor com o reparo da moto. Mas o material utilizado na fiação poderia ter feito um estrago ainda maior. A fibra, a gente fala que é a fibra ótica que chega na casa das pessoas, realmente ela é frágil, que ela é vidro, bem fininha. Então, para dar resistência, os fabricantes colocam, a gente chama de um mensageiro, que é um arame mesmo, que dá resistência mecânica para poder esticar em grandes vãos esse fio. Por um lado, protege a fibra, mas por outro, no caso de um fio ficar solto no meio de uma rua, é onde o acidente pode ficar bem grave. Fios soltos e causando acidentes, infelizmente, são uma constante em Ribeirão Preto. Tanto que a cidade promulgou uma lei para responsabilizar a empresa que administra os postes onde eles estão instalados. Casos como o do Farley vêm para mostrar que se essa fiscalização não começar a apresentar resultados, não haverá multa o suficiente que pague o preço de uma vida. Uma multa paga o quê? No meu caso, se eu venho a óbito, ia acontecer o quê? Ia fazer o quê? Minha família. Porque minha família depende de mim, eu trabalho para sustentar a casa, né? Nós entendemos que há necessidade do endurecimento da lei em relação às telecomunicações, porque hoje nós cobramos, a prefeitura cobra a CPFL e a CPFL é quem cobra as empresas de telecomunicação, porque elas fazem parte do poste. Mas nós entendemos que a prefeitura também precisa enrijecer a legislação junto às teles, porque a CPFL conseguiu nos comprovar que eles organizam os fios e as teles vão lá e fazem o trabalho de qualquer maneira, sem nenhum critério técnico. A secretária de Infraestrutura conta que existe uma comissão para acompanhar esse trabalho de fiscalização e que ela esteve parada desde agosto do ano passado. Os encontros foram retomados e a prefeitura se compromete em buscar soluções. No ano de 2024, foram realizados mais ou menos 1.000 autuações, próximos de 1.000 autuações. Esse ano, em 3 meses, nós já realizamos 500 autuações junto à CPFL. Iniciamos também uma nova ação, a CPFL fez uma proposta de ação que começou na Avenida Dom Pedro. A gente teve um grande avanço ali e retiramos mais de 2 toneladas de fios soltos só naquela região. Pela experiência na área, o especialista Geraldo Vence aponta que a estrutura das empresas que atuam na cidade não daria conta da demanda atual, que se acumulou nos últimos anos. A gente vê que eles malemar estão dando conta do básico, como se diz, que é a questão dos aumentos de carga que a gente entra para uma empresa, para uma indústria, mas assim, deixa muito a desejar nessa questão desse controle. Os postes são de responsabilidade da concessionária, teoricamente ninguém poderia pôr a mão ou passar um fio sem ela saber, mas que na prática a gente vê que eles não têm esse controle, nem os órgãos públicos, então a gente fica meio assim a quem recorrer nessa situação. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. A CPFL informou que os fios soltos são de telecomunicações e que uma equipe esteve no local do acidente verificando os cabos e eliminando os que ofereçam riscos à segurança. A concessionária também notificará novamente as empresas ocupantes envolvidas para que verifiquem e organizem os cabos.
Adalto Casanova, advogado, conosco aqui no nosso canal digital da Clube. Doutor, agradeço muito a presença do senhor. Esse ano começou cheio de reclamações, acidentes envolvendo fiação solta em Ribeirão Preto, mas agora por pouco não custou uma vida. O sinal de alerta já está mais do que aceso, né, doutor Adalto? Boa tarde. Boa tarde a toda a sua audiência. É muito triste ver essa situação, porque no lugar desse cidadão poderia ser qualquer outra pessoa, qualquer um de nós. E ele realmente correu um risco sério de ter uma lesão muito grave ou até de perder a vida. O emaranhado dos fios reflete também o emaranhado legislativo de atribuições dos nossos órgãos públicos, nas 3 esferas, a começar pela ANEEL, que é responsável por disciplinar a atividade da CPFL, que tem um contrato de prestação de serviços com o Estado de São Paulo, inclusive no interior, servindo Ribeirão e outras cidades. A lei municipal que foi citada, ela é de bom tom, ela chega em bom momento, mas você percebe pelo conteúdo que ela facilmente poderia ser substituída por ações de ordem administrativa mais intensificadas da ANEEL junto à CPFL. A questão não é só legislação, não é só fiscalização, são ações efetivas. E isso tem que doer no bolso desses órgãos, para que haja efetiva entrada desse assunto nas pautas de reunião. Doutora, a cidade tem lei própria para responsabilizar a empresa de energia que faz a gestão desses postes. A empresa e a prefeitura precisam responder de fato sobre esses casos que estão acontecendo, né? Perfeito, André. Vamos dar foco aqui na perspectiva do cidadão. O cidadão deve registrar em vídeo, foto, qualquer anomalia nas redes de distribuição da CPFL e comunicar por e-mail, ou se não houver um canal específico, por e-mail, a tanto a CPFL quanto a prefeitura. Né? E se o cidadão tiver problemas dessa natureza, tem que acionar a prefeitura e tem que acionar a CPFL. Se a CPFL vai regressar ou chamar o processo uma empresa de telefonia que desrespeitou regras, é problema da CPFL. O cidadão tem que acionar a prefeitura e a CPFL. É relação de consumo e eles respondem por todos na cadeia de fornecimento. Do ponto de vista administrativo, é que a prefeitura e a CPFL devem instaurar procedimentos e apurar essas responsabilidades. E mais, inquéritos policiais, por que não? Porque são crimes de lesão corporal. Nós não temos a pessoa para individualizar a conduta que causou a lesão nesse cidadão, mas cabe também à Polícia Civil instaurar um inquérito para apurar essa lesão corporal. Doutor, quem tem razão quando a CPFL diz que a manutenção desses fios é de responsabilidade das empresas de telecomunicações? É responsabilidade da CPFL. Secundariamente, internamente, administrativamente, a CPFL pode sim apurar a responsabilidade dessas inúmeras empresas de telefonia. Ok? Mas a responsabilidade é da CPFL. Isso sob a ótica do consumidor. A relação comercial entre CPFL e empresas de telefonia é outra questão. Aqui nós estamos dando foco na questão do consumidor, do cidadão. Porque existe uma lei geral que rege as telecomunicações, cuja ANEEL determina que a CPFL deve fornecer essa infraestrutura de postes também para as empresas de telecomunicações. Só que a responsabilidade de disciplinar isso tecnicamente e impor penalidades é da CPFL com relação às empresas de telecomunicações. Então, assim, para não confundir o consumidor e para sermos um pouco mais didáticos, esqueçamos essas relações. O foco é prefeitura e CPFL, processos, inquéritos, indenizações, e que os juízes de Fazenda Pública de Ribeirão Preto
imponham penalidades na área civil, de indenização, dano moral, de relevante monta, porque se não houver, se não atingir o bolso desses órgãos, esses assuntos sequer entram em pautas de reunião efetivamente. Doutor Adalto Casanova, advogado, agradeço muito a presença do senhor com a gente aqui no Jornal da Clube. Um abraço e até mais, viu, doutor? Obrigado, eu agradeço. Grande abraço.